Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública online de elaboração do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2022. Meu nome é Sérgio Augusto Bonfante Júnior, sou contador da Prefeitura desde 2017 e estou aqui hoje representando a Secretaria da Fazenda, do atual secretário Felipe Dutra Fogaça Valim, e o Poder Executivo, do atual prefeito Afonso Flávio Angst. E todo o seu secretariado, todo o secretariado que está por trás aí do Poder Executivo. Afinal, esse projeto de lei, o projeto da Lei Orçamentária Anual, que nós vamos chamar aí carinhosamente de LOA durante essa audiência pública, é um projeto que tem como órgão central de elaboração a Secretaria da Fazenda, mas é elaborado com o trabalho e a colaboração aí de todas as secretarias municipais. A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, portanto, estamos aqui em 2021 apresentando o nosso orçamento do ano que vem. Esse projeto ainda está em processo de elaboração, né? O Poder Executivo entrega hoje, dia 19 de novembro de 2021, o projeto de lei para o Poder Legislativo, que tem aí 45 dias para analisar, alterar, emendar e aprovar o projeto, que aí depois sim se transforma efetivamente em lei. Tentamos preparar essa apresentação com uma linguagem clara e com alguma didática, para que seja acessível a todos os usuários da informação, ou seja, não só para as nossas secretarias e para os nossos vereadores e para os órgãos fiscalizadores, mas também para o cidadão arroio-salense e para qualquer pessoa interessada no assunto, interessada em saber o que a gestão atual planeja e pretende orçamentariamente para o ano de 2022 na nossa cidade. Os tópicos, então, da nossa audiência pública, a gente vai iniciar falando sobre as noções gerais de orçamento e os parâmetros matemáticos e econômicos utilizados, né? Noções gerais de orçamento, porque a gente sabe que o órgão fiscalizador já sabe o que é um orçamento, o que é a Lei Orçamentária Anual, os nossos vereadores aí que já estão há anos acompanhando ano a ano esse tipo de projeto também, os secretários mais experientes também, mas sempre tem aquele cidadão, usuário novo, que precisa de uma rápida, não é nada aprofundado, uma rápida introdução ao assunto para desenvolver melhor o entendimento do nosso projeto de lei. Parâmetros matemáticos e econômicos utilizados, porque a gente vai falar de valores e esses valores vem de estudos, vem de subsídios, né? Não são valores do nada, não são simplesmente matemáticos, e sim envolve aí toda uma economia, né? O contexto social da cidade, enfim. A gente cita eles justamente para melhorar esse entendimento de onde vem o valor projetado para 2022. Aí sim a gente vai apresentar a nossa previsão da receita e o que compõe essa previsão da receita, bem como a fixação da despesa e aonde vai ser alocada essa despesa fixada. Por fim, a gente vai citar aí as metas, limites e alterações orçamentárias e encerraremos a nossa audiência pública da LOA 2022. Iniciando então pelas noções gerais de orçamento, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela prevê a receita e fixa as despesas para o exercício, né? A Lei da Responsabilidade Fiscal já traz isso, ou seja, se prevê com base em estudos qual vai ser a nossa receita arrecadada durante o exercício de 2022 e a gente fixa, ou seja, a gente diz onde vai gastar aquela receita que a gente vai arrecadar, exatamente o mesmo valor. Vou arrecadar X milhões, vou gastar esses X milhões aonde? Né? Para manter a máquina pública funcionando, para manter dentro das nossas limitações as necessidades dos cidadãos alcançadas. E é isso que a gente apresenta nesse projeto de lei da LOA. O orçamento, a Lei Orçamentária Anual é o orçamento no sentido estrito da palavra. Assim como os clubes de futebol têm o seu orçamento para o ano, assim como as famílias têm o seu orçamento familiar para o ano, assim como as empresas de médio, pequeno, grande porte têm os seus orçamentos, os órgãos públicos também têm seu orçamento, e como é público, né, não é simplesmente um orçamento, é uma lei orçamentária anual aprovada pelo Poder Legislativo, que está aí representando, né, a população de Arroio do Sal e fiscalizando o Poder Executivo, que tem a iniciativa desse projeto de lei. Então, e além disso, né, a Lei Orçamentária Anual também é o cumprimento anual do nosso planejamento estratégico. Agora, nos próximos slides, a gente entende melhor essa frase. Por quê? Porque também nesse ano, também em 2021, a gente aprovou aí o Plano Plurianual,
que é o plano plurianual? Plurianual porque são vários anos, e é o plano de vários anos. Quais anos? Em 2021, né, o novo prefeito, no nosso caso se manteve, né, a gestão, ele, no seu primeiro ano de mandato, planeja o que vai ser feito nos próximos 4 anos, 2022 a 2025. Então a gente está aqui em 2021 planejando o ano de 2022 e 2025. Nesse projeto de lei isso tudo foi planejado, as ações que serão realizadas nesses 4 anos. Lá depois, quando a gente chegar no final de 2025, lá em 2025 será os próximos 4 anos pelo próximo prefeito vão ser planejados e assim vai. Então, considerando esse nosso plano plurianual 2022-2025 aprovado agora em 2021, a gente tem as nossas leis das diretrizes orçamentárias, que também é um instrumento de planejamento e orçamento, só que diferente do PPA, que é um plano plurianual, a LDO, assim como o orçamento, ele é anual. Então, ano a ano, a gente elabora aí a lei das diretrizes orçamentárias, ano a ano. O que faz a LDO? Ela prioriza, né, define as metas e prioridades para o ano, filtra aquilo que foi planejado no plano plurianual, aquilo que realmente vai ser realizado, define regras, normativas, limites para execução da lei orçamentária anual, que também, assim como a LDO, né, é anual. Então a gente está em 2021, planejando os próximos 4 anos, planejando as diretrizes para 2022, planejando a lei orçamentária anual para 2022. Interessante sempre citar esses 3 instrumentos, porque eles estão sempre linkados. Tá? O nosso orçamento ele é planejado no médio prazo, nesses 4 anos, para ser executado anualmente pela LOA, e quando se tem alguma alteração durante o ano, por algum imprevisto, por alguma nova ideia da gestão, essa alteração no orçamento implica também alteração na lei das diretrizes orçamentárias, também no plano plurianual, então eles andam sempre linkados no nosso sistema financeiro e orçamentário, como é hoje, a nível nacional, é assim que funciona. Tá? Então, para finalizar essa apresentação do que é o orçamento, né, então a nossa LOA 2022 é a realização no exercício de 2022 do Plano Plurianual 2022-2025, tendo a função de colocar em execução as ações de governo e atender às demandas da sociedade de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas na LDO, né, fechando bem aquilo que a gente quis dizer de noções gerais de orçamento. Consideradas as noções aí, vamos falar um pouquinho dos parâmetros matemáticos e econômicos utilizados, né? Repetindo, porque esses valores que a gente vai apresentar da nossa receita e da nossa despesa não surgem do nada, né? A gente conta com subsídios de órgãos consultores e fiscalizadores, a gente conta com subsídios da Lei Orçamentária Anual do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E, além disso, a gente sempre considera o nosso histórico da receita e o nosso contexto aí da nossa cidade. Né? Arroio do Sal, aí, que foi emancipado em 1988, então uma cidade de 33 anos, tem a população estimada em 10.483 no último censo do IBGE de 2021, área territorial de quase 120 km², o bioma Mata Atlântica, do litoral norte gaúcho, salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2 salários mínimos, PIB per capita de 22.719, que o IBGE levantou lá em 2018. Além disso, que foi considerado, né, além desse nosso contexto, da nossa cidade, que foi considerado para chegar nos valores previstos e fixados por nosso orçamento de 2022, as perspectivas para o nosso cenário macroeconômico a nível nacional, global, estadual, o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, ou seja, se considera o histórico de arrecadação e de despesa de 2018, 2019, 2020, e aí a gente consegue programar uma despesa, né? Programar o comportamento da despesa para 2022. Também a gente considera aquilo que está sendo realizado até dezembro de 2021, que é o orçamento que a gente está executando esse ano. A política econômica e social do governo, seja estadual, municipal, nacional, a legislação vigente e o relatório atuarial previdenciário, que é feito anualmente e é considerado aí para gerir o nosso RPPS, que, como vocês vão ver, faz parte do orçamento total aí do nosso município. Para finalizar os parâmetros matemáticos e econômicos,
vale citar aí a variação do PIB para 2022 de 1,54, a inflação anual IPCA 4,17 para 2022, o desse ano é 8,6, o previsto, crescimento vegetativo da folha 5,81, aqui entra o aumento do número de funcionários, o pagamento de triênios, enfim, a evolução natural que tem ao longo dos anos aí, o crescimento da folha. Taxa Selic de 8,75, né, taxa básica de juros, crescimento das transferências do Estado e da União, 2,25, 5,45 respectivamente. Mais tarde ali na parte da receita a gente explica melhor o que significa isso. Vamos lá então, falamos do que é orçamento e dos parâmetros que foram considerados para chegar justamente na previsão da receita e fixação da despesa. Iniciando na previsão da receita. A receita total prevista para o exercício de 2022 é R$ 77.345.493,13. Esse é o orçamento previsto no nosso projeto de elaboração da LOA para 2022. Então, um orçamento de arroz de sal para 2022, 77.345.000. Nesse gráfico aqui do lado a gente tem o comportamento da receita prevista, tá, de ano a ano. Então, normalmente a gente vê aqui que é um comportamento crescente, até porque tem inflação, tem aumento populacional, crescimento econômico, e a gente vê aqui que 2018 para 2019, para 2020 teve crescimento, 2021 diminuiu, mas veja bem o que a gente está falando aqui, é a receita prevista, não a receita realizada. Na prática, a gente vai ter, até dezembro de 2021, uma receita realizada maior do que a receita, tanto a prevista em 2020, como também a realizada em 2020. Por que a gente traz a prevista? Só para vocês terem uma noção comportamental, porque claro que para prever 2022, a gente considera principalmente o nosso desempenho de 2021. Lá, quando a gente elaborou a lei orçamentária, né, quem acompanhou a audiência também lá em 2020, que a gente previu o nosso orçamento para 2021, a gente tinha os subsídios, o próprio estado do Rio Grande do Sul, né, tinha perspectivas econômicas não muito boas, bem retraídas. Então, se foi previsto não só arroz de sal, como diversos municípios previram uma receita mais contida e na prática foi uma boa arrecadação do ICMS, o FPM, enfim. Os municípios tiveram uma boa arrecadação em 2021 e aí superou aquela previsão, tá? Então, por isso que deu uma decaída aqui de 2021 para 2020, na prática é um gráfico de crescimento. E só para entender, né, esse gráfico, para não ficar estranho, 2022 está tão maior do que 2021. Não, está maior do que o previsto, não do que o realizado. Isso a gente vai ver mais à frente. Então, em relação ao previsto, a gente tem 19,91% maior de um ano para o outro, de 2021 para 2022. Iniciando também esse quadro aí de previsão da receita, a gente tem aí o previsto em 2021, o reestimado em 2021. O que é o reestimado? Esse aqui, aí sim com mais precisão, quanto a gente vai arrecadar até dezembro. E aí a nossa previsão de 2022. E a comparação básica aqui, receitas correntes, que são as receitas de impostos, transferências, que a gente vai ver aí em seguida, em relação ao previsto 21% maior do que o ano anterior, em relação ao reestimado 10,24% maior do que o ano anterior. 10,24% se a gente considerar uma inflação que vai fechar em quase 9%, a gente vê que é um crescimento razoável, tá? Não é 10% no primeiro momento assusta, mas no momento tem uma inflação de 8,5%, 9%, a gente fica aí com 1 e pouco de crescimento. Receitas de capital, que é aquela receita carimbada, que tu depende de uma transferência do Estado, da União, de um convênio específico, ou seja, tu só vai arrecadar essa receita se tu tiver uma despesa, ou melhor, tu só vai realizar uma despesa, um investimento, se tu receber essa receita. Então, essa variação ela não é importante, mas é legal a gente saber. A gente tem aí em relação ao previsto para 2021, 64% menor, depois a gente vai ver detalhe o que é isso, e em relação ao estimado, 85% maior. Receitas intra-orçamentárias. O que é intra-orçamentárias? Intra é dentro e orçamentárias orçamento. Então, dentro do nosso orçamento. São as receitas que a prefeitura arrecada e repassa para o fundo de aposentadoria. Então, é uma receita que acaba sendo despesa, que não pode ser usada livremente para o executivo, é uma receita usada dentro do próprio orçamento. E aí
a gente vai mostrar melhor também, então da previsão de 4.300 e vai ser realizado aí quase 100% em 2021, a gente tem uma previsão maior para 2022, 20% maior, que a gente explica melhor depois do que é esse aumento. Então tá aí a nossa receita total, 11% maior em relação ao reestimado e 19% maior em relação ao previsto para 2021. São informações aí que a gente sabe que principalmente o nosso poder legislativo tem interesse, então esse é o quadro inicial da receita. Composição da receita, o que compõe essa receita prevista, né? Da onde vem o dinheiro da Prefeitura de Arroio do Sal? Receitas correntes, 93%. Receita de capital, 0, alguma coisa por cento. Receitas intra-orçamentárias, 7%. O que são essas receitas, então? As receitas correntes, que são os nossos 93%, a principal fonte de arrecadação, a gente tem aí a receita tributária. O que são tributos? São impostos, taxas e contribuições de melhoria. As contribuições, a gente tem aí contribuição de iluminação pública, contribuição do servidor civil, 3.800.000. As receitas patrimoniais, que são as receitas de rendimentos das aplicações, 3.788.000. As transferências correntes, nossa principal fonte de arrecadação, seguida pela tributária, 37 milhões. E as demais receitas correntes, 135.000. As deduções das receitas, que compõem o quê? Contribuição para o Fundeb, para o Fundo da Educação, descontos de pagamentos antecipados de tributos, enfim. Essas são as deduções e aí está aí a nossa receita corrente, em valores brutos de 64 milhões. A gente tem aí a nossa receita, desculpa, essa receita aqui está em valor líquido, tá? A gente tem e a nossa receita tributária. Então, dentro da receita corrente, a gente tem os tributos. A receita tributária em valores líquidos, 30.739.274, com 12, 4,6% maior do que 2021. Essas flechinhas que a gente vê verde e vermelho, quer dizer que é maior do que o previsto no ano anterior, aliás, maior do que o reestimado em 2021, ou seja, melhor do que aquilo que se sabe que vai receber até dezembro, e quando for vermelho é menor do que aquilo que se sabe que vai receber em dezembro, tá? Isso vai ser aí nos próximos slides um padrão, então já explico agora para não precisar ficar citando depois. Nosso IPTU, então, previsto em 9,22% maior do que 2021, fechando em 20 milhões de valor líquido. O imposto de renda retido na fonte, o IPTU, tá, é o quê? É aquilo que se paga sobre os terrenos, sobre as casas, apartamentos. Quem é proprietário aí paga o IPTU anualmente. Então tá aqui uma das principais receitas de Arroio do Sal, até porque a gente tem aquela população de 10.400 habitantes, mas a gente sabe que no verão vai somar aí nos 3 meses de verão, nos 4 meses de verão, dá uns 100 mil pessoas, então tem muito mais residência do que morador do ano todo, né? Então, se tem mais residências, tem mais terreno, tem mais gente pagando IPTU, por isso que é um valor expressivo. A gente é do litoral norte, é comum isso acontecer nessa nossa micro-região. Imposto de renda retido na fonte é aquele imposto pago principalmente pela folha salarial, né? O salário recebido pelos funcionários, eles pagam imposto de renda sobre o salário, esse imposto de renda pago fica com o município, bem como alguns serviços aí específicos contratados pelo município também ficam para a prefeitura. O ITBI, então, a compra e venda de imóveis, aí, bens imóveis, depende muito do mercado, né? A gente tem aí previsto para 2022 3.320.000, menor do que 2021, porque realmente foi muito bom o desempenho do TBI em 2021, a gente tinha previsto cerca de 2,5 milhões no orçamento de 2021 e a gente vai arrecadar aí 4 milhões ou quase 4 milhões. Não dá para contar com esses 4 milhões todo ano, né? Existe o princípio da prudência, existe uma metodologia de cálculo aí por trás e um acompanhamento anual dessa receita. Então o previsto aí fechou em 3.320.000, que é um bom valor, tá? E o ISS também um ótimo valor de 1,5 milhão, um pouquinho menor do que o previsto para esse ano, um bom desempenho aí, vem principalmente de construção civil, serviços médicos. As taxas, que principalmente é a taxa de... O serviço, que é eu comentei do TBI, do IPTU, o ISS é aquele serviço que vem, aquele imposto que tu paga sobre qualquer serviço contratado. Então, contratou um serviço, né? Vocês cidadãos aí, contrataram um serviço, cobraram a nota fiscal, essa nota fiscal já está aí arrecadando para o município
recursos para o ISS. Por isso é importante sempre o cidadão pedir nota fiscal aí, que ajuda na fiscalização, até porque a Secretaria da Fazenda não tem estrutura suficiente, nem o Estado não tem, imagina o município, de fiscalizar né, que todos os fornecedores, todos os empresários, todos os estabelecimentos aí cumpram com as suas obrigações principais, acessórias, tributárias. Então a nota fiscal é um meio, a nota fiscal eletrônica que a gente tem hoje no município é muito importante e com certeza é uma das peças aí fundamentais que contribui para uma boa arrecadação do ISS, que eu lembro que em 2017, quando eu entrei, era 500 mil, 600 mil, 700 mil, né? Ano passado a gente começou a bater 1 milhão, e aí vem crescendo, que bom né, o crescimento do município aí nessa área de serviços. As taxas principalmente a taxa de limpeza pública, né, aquelas que vocês pagam junto quando pagam o IPTU, o valor de 3.753.000 previsto, e contribuição de melhoria quando é realizado, né, que a gestão aí nos últimos anos sempre está realizando um calçamento em ruas nunca pavimentadas, e aí cobra aí do contribuinte uma contribuição de melhoria até o valor da valorização do imóvel, e aí a gente tem um valor aí que é pequeno, mas que com certeza ajuda para custear essas obras, de 82 mil aí para 2022. Tá? Esses são os tributos, uma das principais receitas do nosso município. Nas receitas correntes também as contribuições, a gente tem as contribuições previdenciárias do servidor ativo, ou seja, o servidor recebe o servidor concursado recebe seu salário e contribui para o fundo. A gente tem aí a previsão de 16,26% maior do que 2021, até porque aumentou de 11% para 14% aí no meio de 2021 essa contribuição, e também porque sempre tem uma expectativa de crescimento aí da quantidade de funcionários. Às vezes se diminui também, né, mas tem expectativa de crescimento. E a contribuição de iluminação pública, né, que é aquela taxinha paga na conta de luz, que ajuda a custear o fornecimento de iluminação pública das nossas ruas aí. O orçamento de iluminação pública, então, que é um recurso vinculado, fica em 2.165.000. As nossas contribuições, os dois recursos são vinculados. Esse 1.668.000 ele vai para o orçamento do FAPS, o executivo não consegue fazer o que quer com ele, né? E assim como a iluminação pública, esse recurso aqui vai para iluminação pública, para manutenção e ampliação da rede. Receitas correntes, patrimonial, que é aquela que eu comentei, que é os rendimentos dos juros e aplicações dos valores imobiliários. Aí. A gente tem 3.075.000 previsto, num total de 300% a mais do que o estimado. Por quê? Porque principalmente a receita patrimonial, ela vem do fundo de aposentadoria. Os recursos ali, um patrimônio de quase 50 milhões, não, aliás, de mais de 50 milhões do nosso regime próprio de previdência, esses valores são aplicados e se prevê um rendimento, né? Esse ano está muito ruim aí para todos os municípios, o resultado até pelo cenário econômico, né? Então está muito abaixo, por isso que é 300% maior o previsto para o ano que vem. Porque anualmente, aí, se a gente pegar o histórico, que eu falei, que a gente considera histórico, em 2018, 2019, 2020, a gente teve receitas aí até mais de 3 milhões. Só que esse ano ele vai ser bem baixo. Por isso que a gente vai chegar ali em 1 milhão. Tá? Por isso que a gente está aí, tem esse aumento e é tranquilo, esse 3 milhões num cenário normal é a nossa arrecadação patrimonial, mas a gente vê que desses 3 milhões, 2 milhões e 800 é recurso vinculado do regime próprio de previdência, então fica aí 100 e poucos mil dos demais recursos aí de saúde, educação e recurso livre. Transferências correntes, muito importante essas transferências. O que são transferências correntes? 7,72% maior do que estimado para 2021. Transferências correntes são os seguintes, são transferências o quê? São valores transferidos para o município de Arroio do Sal. Transferidos por quem? Pelo Estado e pela União. Por quê? Por que o Estado e por que a União repassam valores para suas cidades? Bom, primeiro porque a Constituição determina isso. E por que a Constituição determina isso? É fácil enxergar porque que é justo isso. Arroio do Sal é um município do estado do Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul arrecada com seus impostos estaduais. Parte dessa arrecadação dos seus impostos estaduais é repartido com todos os seus municípios. Por quê? Bom, o estado tem a sua estrutura para manter, né? Que é
que é grande, a gente sabe, mas as cidades também, o Estado está acontecendo nas cidades, então parte disso é repassado aos municípios com base na sua participação. Aquele município que tem mais circulação de mercadoria, por exemplo, Porto Alegre, que é muito maior do que Arroio do Sal, recebe mais desses repasses, dessas transferências. Então, o município que tem mais participação na economia do Estado recebe mais dinheiro. Arroio do Sal está ali nas transferências do Estado, recebe um valor de 4.595.000. A gente vai falar com detalhes quais são depois. A União é a mesma coisa. Arroio do Sal, além de ser um município do Estado do Rio Grande do Sul, é um município do Brasil, né, da República Federativa Brasileira. E dos impostos federais, imposto de renda, IPI, imposto de importação, etc., é repassado aí pelo FPM, pelo outros repasses que a gente vai ver, para cada município brasileiro que também tem uma participação municipal aí na economia, e aí a gente tem aí a previsão de 16 milhões dessas transferências. Transferências do Fundeb. Fundeb é o Fundo de Educação, ali a gente vai falar melhor da manutenção da educação do ensino brasileiro, e a gente recebe também esse recurso vinculado para a educação. É a principal fonte de financiamento da educação dos municípios, principalmente dos municípios pequenos no Brasil, e a gente tem aí a previsão de 13 milhões, que a gente recebe com base na quantidade de alunos, no censo escolar, na cota por aluno que o governo federal publica aí todo ano que vai ser, enfim. E é isso que compõe a nossa segunda principal receita, fonte de receita aí, né? Depois aliás, esse ano sendo até a principal, né? O valor líquido aqui a gente tem de 33 milhões em relação à nossa receita tributária, que é quase isso também. Então, nas transferências da União, do valor líquido de 16 milhões, 10,21% maior do que o que se espera arrecadar em 2021, a gente tem o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, de 12.622.000, já consideramos aqui a parcela extra que a gente vai receber em setembro da Emenda Constitucional 112 de 2021, que foi publicada agora em outubro, foi aprovada, promulgada agora em outubro, novembro, e a gente já teve tempo aí para colocar no nosso orçamento. O ITR, Imposto sobre Territorial Rural, aí, cerca de 12 mil previsto. O Fundo Especial do Petróleo, 250 mil para o ano de 2022. Transferências do SUS, da saúde, 2 milhões, um pouquinho menor do que o que se espera arrecadar em 2021, porque em 2021 a gente sabe que ainda recebeu recursos extras aí e pôde reprogramar alguns recursos em função da pandemia do Covid, que a gente não pode contar com isso no ano que vem, pode vir a acontecer, mas a gente não pode contar com isso, pelo princípio da prudência. Fundo Nacional da Educação, aqui os recursos vinculados recebidos para a educação, a gente tem um valor que normalmente se mantém de ano a ano, então não tem uma expectativa de crescimento nem de diminuição. E aqui os recursos da assistência social, a gente tem uma pequena redução aí de 1%, normalmente também, assim como a educação, se mantém ano a ano o mesmo valor, a não ser que, né, algum programa federal surja novo, que não é o caso, aí, pelo menos não até a data do Executivo estar elaborando o seu projeto de lei. Nas transferências correntes do Estado, a gente tem dos 4.595.000 líquidos previstos para o ano, a gente tem o ICMS, tá? Isso aqui do Estado, a gente tem a lei orçamentária anual do Estado do Rio Grande do Sul, que é publicada ali normalmente em outubro, e ela serve de base para os municípios descobrirem quanto que vão arrecadar das transferências estaduais, tá? É daí que vem esses valores. Então tem toda uma equipe qualificadíssima aí por trás que subsidia essa nossa esse nosso estabelecimento de valores a serem arrecadados para 2022 com transferências estaduais. No ICMS, então, a gente tem quase 3 milhões previstos. No IPVA, 757 previstos. Fica aí a dica: emplaca o seu carro em Arroio do Sal para aumentar a nossa arrecadação de IPVA. IPI exportação, 53 mil para 2022. Contribuição do intervenção do domínio econômico, 2 mil, um valor irrisório e irrelevante para o nosso orçamento. Fundo Estadual de Saúde, né, os recursos da saúde assim têm um desempenho menor justamente também por causa da mesma história do federal, do Covid, 630 aí para 2022. Algum recursinho aqui de multas de trânsito e de Fundo Especial da Assistência Social, 20 mil para o ano, também é uma receita que varia e é variável até em função das multas aplicadas no trânsito dentro do território municipal. Enfim, não é tão relevante essa receita. E convênios aí, principalmente convênio de transporte escolar, a gente tem aí 70 mil previsto para 2022.
Para encerrar as transferências correntes, né, eu já tinha citado as transferências do Fundeb, que a gente prevê ser 16% maior do que o que vai ser arrecadado em 2021. Transferências do Fundeb vai fechar em 13.234, a gente vai contribuir para o fundo 3.800.000 e vai ter um ganho com o Fundeb. Esse ganho com o Fundeb é importante aí, principalmente para os órgãos fiscalizadores, a gente tem que ser transparente nesse sentido, tá? Mas para o cidadão entender, Arroio do Sal é um dos municípios que ganha com o Fundeb. Aqueles municípios que têm uma arrecadação muito grande acabam contribuindo para municípios que têm pequena arrecadação conseguir financiar a sua educação, tá? E que é o nosso caso. Então a gente recebe desse fundo, a gente sai no lucro com esse fundo em 9.434.000, mas saibam que esses 13 milhões, o valor aplicado em educação vai ser de 13.234.000, mesmo a gente contribuindo para o fundo, que é só uma fórmula para chegar nesse raciocínio que eu apresentei para vocês. O que vai ser aplicado para alcançar os 25% lá da educação é 3 milhões com Fundeb. E da onde vem esses 3 milhões? Em função do censo escolar e da cota, do valor por cota aluno, né? Que a nossa Secretaria da Educação aí subsidia, e a gente vai acompanhando durante o ano para ver se esse valor chega mesmo, porque ele depende também do desempenho econômico do país. Enfim, a gente teve aí em 2021 um excelente desempenho do Fundeb, né? Pegou muitos municípios de surpresa, porque daí não é fácil alcançar os 25%, mas a gente tem conseguido investir legal em educação aí, e para 2022 também vai ter um bom valor para manter aí a qualidade do ensino. Receitas correntes intra-orçamentárias, então, a gente é aquelas receitas que eu comentei, que a prefeitura arrecada e repassa para o fundo, para o regime próprio de previdência social. A gente tem 1.668.000 da contribuição do servidor ativo, 21% maior do que o ano anterior, e a amortização do déficit setorial, 20% maior do que o ano anterior. Esse é em função da contribuição patronal, né? Então, para cada servidor efetivo que o município tem, a prefeitura paga um valor sobre o seu salário, né? E paga também um valor extra pelas perdas do passado, pelo valor que não era bem contribuído no ano passado, agora tem que compensar, né? A lei exige que os municípios façam isso para conseguir garantir aí a seguridade social, a aposentadoria nas suas cidades. E aí esse é o valor previsto da receita intra-orçamentária, ou seja, o orçamento vinculado do FAPES aí 20% maior do que previsto para 2021, com base principalmente no nosso cálculo atuarial, que é contratado ano a ano aí, para a gente prever esse orçamento. Encerramos as receitas correntes, né, que a gente lembra lá, 93% do nosso orçamento é receita corrente. Receita de capital a gente tem, né, bem irrisória aí, previsto para 2022. Esse valor pode vir a aumentar conforme a gestão for conseguindo angariar recursos, né, receber emendas de deputados federais, estaduais, firmar convênios, firmar operações de crédito. E aí isso se altera ao longo do ano, tá? Como eu falei, se tiver uma receita nova disso aqui, vai ter uma despesa nova, então a gente altera a lei orçamentária anual com novas leis para ajustar o orçamento, faz parte. O que a gente tem previsto agora é o que é certo, o que é relativamente certo, que é a construção da escola de educação infantil no Balneário Atlântico, conforme o cronograma da obra for sendo concluído. Mais valor a gente vai recebendo até a conclusão da obra. A gente tem previsto aí uma etapa de 300.000 para 2022, tá? Então é um recurso lá para a Secretaria da Educação, especificamente, apenas esse previsto para 2022 na nossa LOA. Encerramos a receita. Vou tomar um gole d'água aqui e a gente vai começar a falar da despesa. Já estamos aí um pouco mais da metade da nossa audiência e vamos iniciar então a fixação da despesa. Assim como a receita foi de 77.345.000, a despesa é igual à receita, né? Os entes públicos não têm finalidade lucrativa, então aquilo que eles arrecadam eles têm que investir e dispendiar para manutenção do serviço público. Desse orçamento então de 77 milhões, 63.802.000 pertencem à Prefeitura, ao Poder Executivo e suas secretarias. 3.783.000 ao Poder Legislativo, a nossa Câmara Municipal. E 9.759.000 ao nosso RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. O que compõe esses 77 milhões?
despesas correntes, a gente tem de recursos livres 25.622.000, de recursos vinculados. O que são recursos vinculados? Recursos, receitas carimbadas para ser usada na educação, assistência social, saúde, entre diversas outras pastas, tá? Existem recursos que são carimbados, que tu só pode usar para aquela finalidade. É isso que é a diferença entre o livre, que tu pode usar para o que tu quiser, e os vinculados, que tu tem que usar para aquilo que ele é vinculado, beleza? Então, de despesa corrente, a gente tem aí... o que são as despesas correntes, né? Para que serve? Para pagar o pessoal, para pegar a folha de pessoal, para pagar os juros das dívidas contratadas, para pagar os serviços de internet, consultoria, manutenção da máquina pública, a manutenção dos imóveis, a manutenção dos veículos, rastreamento veicular, serviços médicos, medicamentos, né, saúde, limpeza pública, enfim, são exemplos de despesas correntes, tá? É um nome técnico aí e a gente traz os exemplos para vocês entenderem o que são as despesas correntes e por que a gente previu que daqueles 77 arrecadados a gente gasta 62 milhões no total. É basicamente com esse tipo de serviço. Despesas de capital. Quais são os investimentos previstos? Obras, aquisições de veículos, aquisições de maquinários, de bens que são tombados, né, que começam a fazer parte do patrimônio do ente. Então, equipamentos de trabalho, né, estrutura física das unidades e dos órgãos do município. Basicamente isso são os investimentos previstos para 2022, que a gente fecha no valor de 5.914.000. A gente tem a reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? A reserva de contingência serve para... Ela é 4% da nossa receita corrente líquida prevista para o ano de 2022 e... ela serve para manter o equilíbrio orçamentário. Às vezes tu tem desses 77 milhões previstos de arrecadação, e se a gente não arrecadar os 77 milhões? Né? Porque a gente aqui, na Fazenda, a gente tem contadores, né? A gente não tem profetas, infelizmente, então a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer lá no ano de 2022, ninguém consegue, né? Depende muito de variáveis controláveis e não controláveis, do desempenho econômico do Brasil e tudo mais. Então, do mercado local, enfim, pode acontecer frustração de receita, assim como pode acontecer uma necessidade de despesa não prevista. E aí, para isso, tu tem que ter alguma forma de não simplesmente, não consigo entregar esse serviço. Tu tem que ter um recurso para isso. É a chamada reserva de contingência, que ela é obrigatória por lei. Aí na nossa lei DO a gente estabeleceu 4% da receita corrente líquida, está prevista em 3.400.000. Então, desses 3.400.000, 2.700.000 é para isso que eu falei, para frustração de receita, para uma despesa maior do que a prevista, para manter o equilíbrio orçamentário. Além disso, dentro dessa reserva de contingência, de acordo com a nossa lei das diretrizes orçamentárias, a gente tem o valor de 790.000, desses 3.400.000, 790.000 são para as emendas individuais do nosso Poder Legislativo. Ou seja, cada vereador aí dos 9 vereadores tem 87.825 para orientar, para sugerir para o Poder Executivo, né, para determinar que o Poder Executivo vai ter que gastar, sendo que desses 87.000, metade vai para a saúde e a outra metade é para onde os vereadores bem entenderem. Eles podem determinar isso individualmente, bem como conjuntamente, transformar esse seu 87 mil individual em um valor. Vamos juntar o meu, agora a gente tem 160 mil, o que a gente vai fazer? E alterar ali no orçamento. Inclusive, enquanto o orçamento fica aí nas mãos do Poder Legislativo, nesses 45 dias, é uma das pautas do Poder Legislativo aplicar suas emendas individuais aí de cada vereador, dos nossos 9 vereadores. Por fim, a gente tem a reserva de contingência do FAPES, do nosso regime de previdência, que o que é basicamente? A diferença entre os valores arrecadados do FAPES, que é aqueles valores aplicados lá de 3 milhões, os valores da contribuição, menos a despesa, que é a sua despesa com aposentados e pensões, aí o valor que sobra entra para a reserva, entra para aquele patrimônio que tem que ser cultivado, preservado ao longo dos anos para pagar as futuras aposentadorias do município. Total da despesa aí de 77 milhões, sendo 44 milhões vinculados e 32 livres. Muito bem, essa é a nossa receita prevista, essa é a nossa despesa fixada, e a gente viu por cima, né? A despesa, despesa corrente, pessoal, despesa de investimento. O nosso orçamento, deixa eu tomar mais um gole d'água, ele é composto aí de 10 secretarias, a gente tem 10 pastas hoje, né?
na nossa estrutura administrativa municipal. E a gente vai citar todas elas aqui, né, 10 pastas no Poder Executivo, mais o Poder Legislativo, mais o regime próprio de Previdência. Então a gente tem 12 órgãos aí, vamos dizer assim, que têm as suas responsabilidades, as suas necessidades de gastos públicos. E é assim que a gente vai ver a alocação da despesa, né? Lá no nosso plano plurianual, a gente tem uma lista de mais de 400 ações, de atividades e projetos da gestão. Na LDO, a gente priorizou dessas 400 ações, a gente priorizou. Na LOA, a gente vai realizar essas ações. Eu não vou citar aqui todas essas ações, imagina quanto tempo ia durar essa audiência e ela não é nem didática, né? Esses slides, os detalhes da lei vão ser tudo publicado no site. Eventuais dúvidas que vocês tiverem até aqui, vocês podem mandar por e-mail ali para a Fazenda, no final eu vou falar melhor disso. Então a gente vai trazer algumas ações em destaque só para o cidadão, para os vereadores, para os seus secretários, que foram aqueles que pensaram essas ações, relembrarem que, minha secretaria, das diversas ações que eu tenho para realizar em 2022, essas são as principais. Enfim, é assim que a gente vai apresentar essa alocação da despesa e brevemente a gente está já chegando no final da nossa audiência. Então, da alocação das despesas aí, dos 77.345.000 previstos, a gente tem todos esses órgãos aí. É dividido em Câmara de Vereadores, que é quase 5% do orçamento, o Gabinete do Prefeito, quase 4% do total do orçamento, a Secretaria de Saúde, quase 15% do total do orçamento, dos mais expressivos, a Secretaria da Educação, o orçamento mais expressivo do município, de 31% do total, a Fazenda aí com 2,69%, a Administração, o Obras, Meio Ambiente com quase 10%, que aqui entra a iluminação, entra a limpeza pública, por isso é um orçamento grande. Secretaria do Turismo, 2,78%. Secretaria da Cidadania, né? Assistência Social, 1,80%. Secretaria do Planejamento, 1%. A Reserva de Contingência e o FAPS e a remuneração dos aposentados e a reserva do FAPS, como a gente já citou, 12%. Então é isso que compõe resumidamente o nosso orçamento. E agora a gente vai falar detalhadamente das principais ações de cada uma desses aqui para transparecer a Lei Orçamentária Anual para 2022. Então, conforme o nosso plano plurianual, conforme as nossas diretrizes orçamentárias, a gente tem aí na Secretaria da Educação, para o nosso orçamento de 2022, 24.500.000 para 2022. A gente tem o PROMEC aí, que é o contraturno escolar, previsto em 264 mil para 2022. O transporte escolar, que para 2022 vai ser a novidade, que vai ser gerido pelo próprio município, não mais terceirizado. A gente tem aí 286 mil previsto para a manutenção desses ônibus, né? E do transporte, combustível, etc. O Centro de Educação Especial, né, o Sandrinho, né, até legal citar aí o nosso colega, né, essa homenagem aí que vai ser feita para ele, e mais do que isso, uma estrutura para a educação especial, que hoje a gente tem educação infantil e tem educação fundamental no nosso município. E a educação especial em 2022, aí, a partir de que for concluída essa obra e começar a ser contratados profissionais para trabalharem nela, hoje a gente usa lá a educação especial, a APAE lá de Terra de Areia, daí vai passar a ser aqui no município, então já atender o pessoal aqui dentro do município. Tá aí uma novidade, né? 400 mil previstos para as próximas etapas dessa obra que já está sendo iniciada. Restauração elétrica das escolas, 190 mil. Escolas de educação infantil e fundamental, e diversas ampliações e reformas aí para manter a demanda pelas vagas escolares supridas, 455 mil para 2022. Secretaria de Educação, as principais ações são essas, existem diversas outras que vão ser publicadas e o Poder Legislativo vai ter detalhadamente cada dotação, né, em suas mãos. A gente está entregando hoje o projeto, aqui a gente só cita as principais. Na Secretaria da Saúde, para 2022, então, do orçamento de 11 milhões e meio previsto, ações de destaque. Consórcio público, os exames médicos, 244 mil previsto. Distribuição de medicamentos, 165 mil. Informatização do sistema de saúde, novidade, né? A gente está implementando aí, a partir de janeiro já vai estar esse sistema começando a funcionar na saúde, 78.750 para o ano. E a saúde em si, né? Eu citei alguns projetos aqui, mas a saúde, simplesmente o pagamento dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, da vigilância sanitária, dos médicos, de todos os profissionais da saúde, que é uma linha de frente, né, desse serviço público,
simplesmente o custeio disso aí já representa muito, né? Já representa a nossa saúde. Saúde é isso, são os profissionais da saúde. Então, desses 11 milhões, grande parte é isso, é o custeio desses funcionários, desses profissionais. E da estrutura para eles conseguirem prestar o seu serviço. Né? Vale citar, assim como na educação, além daquilo ali que eu citei, tem os professores, que são a linha de frente, entregam o serviço público, né? Vale citar até para vocês entenderem, por que é 11 milhões, por que é 25 milhões na educação, porque tem todos esses profissionais e a estrutura de trabalho aí que é a entrega do serviço público em si, assim como lá na assistência social também, né? Secretaria de Obras, do orçamento de 4.385, a gente cita aí a limpeza das vias, manutenção da frota de 800 mil, manutenção das vias públicas 150 mil, cemitério, ampliação do cemitério, principalmente 185 mil, calçamento, asfalto e pavimentações 285 mil. E aí, Secretaria de Obras aí também importantíssima, sempre falta recursos para essa secretaria, né? A gente consegue organizar, se planejar, se organizar, priorizar recursos dentro das nossas limitações. A gente sabe que as necessidades sempre são maiores do que os recursos disponíveis. O segredo é tentar né, ter eficiência nos gastos para suprir as necessidades dentro das limitações da melhor maneira possível e aí no longo prazo conseguir ir melhorando as nossas demandas, né? Mas eu cito isso na Secretaria de Obras, que a gente sabe que é uma secretaria que sempre precisa de mais recursos, né? Sempre tem aquele buraco, aquela rua ser asfaltada, aquela drenagem ser feita, enfim. Secretaria do Meio Ambiente. Do total do orçamento de 6.949.000, a gente tem aí o programa da guarda responsável de animais, 20 mil, implantação da central de triagem, 160 mil, gestão de resíduos diversos, de 102 mil, perdão, a limpeza pública, né, o recolhimento do lixo, de 2.760.000, então é uma secretaria também muito importante aí e que a limpeza pública, principalmente, é uma das principais despesas da secretaria, junto com a iluminação, que faz parte da secretaria do Meio Ambiente. Então, desses 6.949.000, vamos ignorar esses 7.200 aqui, desses 6.949.000, 2.165.000 é referente à iluminação. Lembra da receita de iluminação lá das contribuições? Está aqui a despesa. Vai para quê? Para uma aquisição de um caminhão, para ampliação da rede de iluminação pública, 137 mil, fornecimento da iluminação pública, né, que é manter os postes de luz funcionando, enfim, a iluminação pública, 1.380.000 é a conta de luz que a prefeitura paga da iluminação pública, né? Manutenção da rede, 166 mil. Na Secretaria de Turismo e Cultura, o que a gente tem? Do total do orçamento de 2.150.000, a gente tem a Feira do Livro, 50 mil, o Natal, 60.500, Festa do Pescador, 250 mil, Réveillon, 70 mil, lembrando que é o Réveillon de 2022, não esse que a gente vai ter agora. Campeonato de futebol amador, 50 mil, vamos ver que volte aí. Eu sei que os jogadores, quem gosta de futebol, é ansioso pela volta do campeonato, que não tem em função da pandemia, então 2022 a secretaria espera realizar essa ação. O Canta Arroio de Sal, que é uma novidade, um projeto novo que teve aí em 2021, também mantido para 2022. E o Carnaval, que talvez não vai ser aquele carnaval que se estava acostumado antes da pandemia, mas tem também o valor previsto de 75.300. Vamos ver o que vai ser realizado em 2022. Na Secretaria da Cidadania, na Secretaria da nossa assistência social, o total do orçamento de 1.393.000, a gente tem a implantação aí do Centro de Inclusão Produtiva no valor de 90 mil, benefícios eventuais, né, que é principalmente a distribuição de cestas básicas no valor de 130 mil, o programa Qualificar, um programa novo, começou em 2021 aí, de fomento ao trabalho e tal, no valor de 120 mil, né, que se prevê na reunião que a gente teve com a assistência social, se prevê que seja contemplado aí cerca de 80 pessoas para o ano que vem. Os serviços socioassistenciais gerais aí no valor de 188 mil, né, assistência social, que também é linha de frente aí com as suas assistentes sociais, com psicólogos, distribuição de alimentos, enfim, né, muito importante aí
A gente tem um orçamento que, em relação a 2021, está maior até pelos novos programas, né? Um PPA novo, com projetos e atividades bem planejadas aí por todas as secretarias, né? Que a gente se reuniu, tudo isso que a gente está trazendo aqui são projetos que nasceram de cada pasta, de cada secretário, seu corpo técnico, seus assessores. A gente fez reunião com todas as secretarias, e diversas reuniões lá no plano plurianual, também agora no orçamento. E aí, então, essas ações que a gente apresenta para vocês não é simplesmente um valor matemático da Secretaria da Fazenda, não, é um resultado de um trabalho conjunto aí da gestão e que a gente está apresentando para vocês. Na Secretaria da Fazenda, né, que eu faço parte aí como contador, é muito manutenção da máquina, né, a gente não entrega serviço final, assim como a Secretaria da Administração. Então a gente tem o PASEP aí, que é o PIS dos concursados, no valor de 400 mil, né, na Seguridade Social aí, um valor obrigatório também que a gente tem que pagar. Manutenção da Secretaria, que o que envolve aqui? Serviços de consultoria, tarifas bancárias, distribuição ali dos carnês de PTU, enfim, diversos serviços para manutenção da arrecadação municipal, né? Manutenção dessa estrutura aí, então 454 mil. Educação fiscal, que é a nota fiscal gaúcho, no valor de 15 mil, né? Vale sempre fazer a propaganda desse programa aí, que o que ele faz? Ele premia as pessoas que compram aqui no município e pedem o CPF na nota fiscal. Botou o CPF na nota fiscal, está concorrendo a prêmio aí de R$300 todo mês. Tá? São diversos aí contemplados durante o ano. Tem gente até que ganha e depois não vem pedir o prêmio, então tem que ficar ligado, se cadastra ali, bota no Google Nota Fiscal Gaúcha, se cadastra, automaticamente vai vir aí no verão, vai curtir uma praia, vai comprar alguma coisa no mercado, vai abastecer, enfim, pede o CPF na nota, tá concorrendo a premiações aí de R$300 e tá ajudando o município a arrecadar ISS, a melhorar a sua arrecadação no geral, enfim. Então, como Secretaria da Fazenda, faço aí a propaganda da nossa ação, né? A Secretaria do Planejamento, né, também muito importante, mas também um meio de campo, tá aí para ajudar nos projetos de infraestrutura, né, plano diretor, saneamento, né, estão por trás aí de diversas demandas que são importantíssimas aí no médio e no longo prazo para o município. As ações de destaque é mais de manutenção dessa secretaria, né, de conseguir manter esse serviço funcionando. Acelera Arroio do Sal no valor de 80 mil, valor também de fomento à qualificação profissional e tal. Manutenção dos veículos, do planejamento para fiscalização de obras, enfim, para deslocamento, topografia. Manutenção da secretaria no valor de 45 mil, que são os serviços básicos, aí, os softwares que eles precisam usar para realizar seus serviços. A Secretaria da Administração, também, né, aquela manutenção da máquina. O que a gente tem aí dentro da Secretaria da Administração? A gente tem um importante trabalho aí do Conselho Tutelar, que tem o seu orçamento aí para 134.286. Sentenças e precatórios. O que é aqui? Isso aqui é importante, tu vê, é um valor de 723 mil, é um valor grande, que infelizmente nos tira alguma oportunidade de investimento. E são o quê? São demandas judiciais que vem ocorrendo ao longo dos anos com o município e a gente tem que pagar. Então são demandas de anos anteriores que a gente tem que pagar aí durante 2022, tem previsto aí para esse ano 723 mil, que a gente tem com mais detalhes aí na nossa lei das diretrizes orçamentárias, que tem em função, tem um parcelamento do Norte, algum parcelamentozinho com a Receita Federal, o Ministério Público, enfim, foram sanções aplicadas para o município em função, às vezes nem é por alguma coisa errada que o município fez, mas teve uma parceria, teve um convênio com alguma empresa e aquela empresa não cumpriu com algum direito trabalhista, enfim, né, tem algum processo de alguma coisa trabalhista e aí o município tem que pagar, tem que arcar com essas despesas e a gente tem que prever orçamentariamente esse valor e fica aí então o registro desse importante valor aqui para 2022. Manutenção da Secretaria de Administração, aqui entra diversos serviços importantes, manutenção da máquina, né, materiais de expediente, serviços de software para manter a máquina funcionando, então por isso esse valor de 850 mil. Gestão de tecnologia da informação, que complementa esse valor da manutenção da secretaria. Aí alguma coisa mais específica para um equipamento de informática e tal, 32 mil previsto. O gabinete do prefeito.
O gabinete do prefeito em si, né, que é uma secretaria também do município, a gente tem o quê? Tem o controle interno, tem a comunicação, tem a Procuradoria-Geral do município, tem o Departamento de Segurança, que são setores aí importantes da nossa máquina pública. Então, dentro do gabinete do prefeito, e o que a gente tem de ação em destaque? Justamente serviço de comunicação no valor de 48 mil, publicidade institucional, enfim, manutenção aí da comunicação, aquisição de veículo para o gabinete do prefeito no valor de 120 mil, amortização da dívida pública no valor de 1.220.000. O que é isso? Pagamento de operações de créditos contratadas em anos anteriores. Né? Quem fez empréstimo aí já na sua vida pessoal sabe como é. Paga contrato de empréstimo, tu recebe aquele dinheiro lá na hora que tu contratou, e aí tu vai ter X anos para pagar ano a ano um valor, né? Então a gente tem isso, a gente recebeu, se fez asfalto, se fez obras, e agora a gente está pagando esses valores aí ano a ano. E para 2022 a gente tem a previsão de pagar 1.220.000 em função de operações de crédito contratadas para investimentos em anos anteriores. A gente tem o apoio ao GASP aí no valor de 60 mil, né, importante repasse que a gente faz em parceria aí para a Segurança Pública Municipal, e também os bombeiros voluntários no valor de 90 mil aí. Então, né, agora a gente conseguiu também um caminhão aí para os bombeiros voluntários, né, a gestão aí conseguiu um caminhão para a cidade, e além disso é repassado mês a mês um valor para a manutenção dos gastos aí dos bombeiros, para conseguir manter esse serviço de prontidão. Então, basicamente é isso aí, as principais ações da Secretaria do Gabinete do Prefeito. Tá? Terminamos as secretarias do Poder Executivo. Para finalizar, a gente vai citar aí o Poder Legislativo, que com seu orçamento de 3.783.000 para 2022, tem previsto 1.121.000 para uma construção de uma nova sede do Poder Legislativo, capacitação dos vereadores e servidores, no valor de 40 mil, aquisição de máquinas móveis e equipamentos, no valor de 50 mil, basicamente isso. O resto é custeio aí dos funcionários, enfim, custeio básico do Poder Legislativo aí, né, que também é um trabalho muito importante de fiscalização, de legislação e de representação do cidadão arroio-salense. Para finalizar, então, o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, total do orçamento de 9.759.000. O patrimônio atual desse Fundo de Aposentadoria gira em torno de 50 milhões, e desses 9 milhões aí, 3.350.000 são para pagar os aposentados e pensionistas que se tem atualmente e que vão entrar também em aposentadoria durante 2022. As pensões ali de 591 mil, e a reserva do FAPES, que é aquela diferença entre a receita e a despesa, no valor de 5.818.000. Citamos então e onde foi alocada a despesa, né? Citamos o que é despesa corrente, o que é de capital, e destacamos as principais ações de cada secretaria. Agora a gente vai finalizar a nossa audiência falando de algumas metas, limites e alterações orçamentárias que são trazidas no nosso projeto de lei da LOA. Gastos com pessoal. A receita corrente líquida projetada, conforme a última instrução aí do Tribunal de Contas, fecha em 65.869.000. A estimativa de gastos com pessoal do Poder Executivo para 2022, conforme a previsão orçamentária para 2022, no Executivo é de 32.759.000, que fecha em 50,28%, e o Poder Legislativo é de 1.966.000, que fecha em 3,02%. Né? E que limites são esses? O limite de alerta, que não causa nenhum impedimento, é de 48,60%. O limite prudencial é de 51,30%. E o limite legal é de 54%, que tem que ser respeitado. Então a gente vê que o Executivo está dentro, em 50,28%, e o Legislativo também dentro do seu limite de 5,7%, está aí com 3,02%. Gastos com educação. Receita de impostos e transferências previstas conforme uma metodologia aí de 47.209.000. Além disso, o ganho com Fundeb, aquele de 9.452.000, a gente tem a meta com educação de gastar 25%, ou seja, se estima gastar aí com educação, com recurso MDE e recurso Fundeb, 21.255.000 para 2022. Isso está tudo previsto no nosso orçamento para respeitar esse preceito constitucional aí do mínimo da educação.
Receita de impostos e transferências, também utilizada para a base de cálculo da saúde, a gente tem que alcançar 15%, que é o quê? A meta de 7 milhões e 81 mil com gastos com educação. Vale citar, né, a gente teve o evento CAPC aí, do Tribunal de Contas, que a partir de 2022, essa despesa que antes era a despesa liquidada, né, para quem tem mais conhecimento técnico, a despesa que era liquidada agora vai ser empenhada. Vale os secretários saberem, então, que aquela despesa que foi empenhada durante o ano é aquela que vai contar para esse percentual, né, dentro da função e do recurso do SPS, do MDE, enfim, é uma novidade que a gente vai ter aí, desafio aí para o próximo ano, mas na verdade vai facilitar o alcance desse percentual, né, não só para Arroio de Sal, para todos os municípios, mas fica aí essa observação. Para finalizar, nosso último slide, então, alterações orçamentárias. Alterações orçamentárias, bom, a gente está aqui, previu a nossa lei orçamentária anual, vamos entregar esse projeto para o Legislativo e essa lei vai ser aprovada. Eventualmente, essa lei precisa ser alterada, porque acontecem imprevistos durante o ano, às vezes se vem um repasse novo que não se esperava, surge uma necessidade de despesa ou uma ideia nova que não se esperava realizar, não se planejou antes, então durante o ano tu tem que adequar a essa necessidade. O que se faz? Para alterar a lei orçamentária anual, tu faz isso ou por crédito suplementar ou por crédito especial ou extraordinário. O crédito suplementar, ele, dentro das despesas já previstas, ele faz uma movimentação. Eu vou gastar menos do que eu pensava lá com limpeza pública e vou gastar mais do que eu pensava lá com saúde. Então eu posso reduzir e passar para lá. Como que se faz isso? Diferente dos créditos especiais, extraordinários e também suplementares, que todos eles podem ser alterados por uma lei, né? Tu manda uma lei para o Legislativo, Legislativo, a gente precisa, né, a gente tem essa motivação e a gente precisa movimentar o orçamento dessa forma para poder realizar a ação. Além de solicitar essa alteração por lei, a gente solicita também essa alteração por decreto. E está no texto da lei orçamentária anual, legal deixar claro aí para o Legislativo, né, o valor de 15% do orçamento total previsto, tanto do Legislativo quanto do Executivo, para fazer essa suplementação por decreto. Isso aí dá mais agilidade para o gestor, né, melhora a agilidade e a eficiência na hora de ajustar o orçamento a essas novidades. Então, basicamente isso aí. E, enfim, está apresentado então o nosso projeto de lei orçamentária para 2022. Eu queria deixar aqui o agradecimento para quem ficou aí até o final acompanhando, né, esse trabalho, que é um trabalho complexo, que levou mais de 2 meses para se concretizar, e queria dar um agradecimento especial para o meu setor ali de contabilidade, né, que sempre dá o apoio direto ou indireto na gente, que é o órgão central ali de elaboração desse projeto, e também especialmente ao Poder Legislativo, né, pela cooperação aí, que a gente sabe que o prazo de entrega da nossa lei orgânica era 31/10, mas esse ano a gente teve a elaboração de um novo PPA, né, que sempre ocupa mais tempo ali, que a nossa estrutura de pessoal é limitada, né, e a gente fez um trabalho muito bem feito esse ano no plano plurianual, no LDO, em conjunto com todas as secretarias aí que sempre são solícitos, né, respeitosos com a Secretaria da Fazenda para colaborar, para a gente planejar os anos, as suas ações. E aí, como a gente quis entregar uma coisa, né, bem feita, não é que vai ser o melhor orçamento de Arroio de Sal, porque isso o seu orçamento vai ser bom, a gente vai ver durante o ano, né, para chegar a essa conclusão. Mas que o PPA foi o melhor, até aqui foi, que a LDO foi a melhor, até aqui foi, porque foi melhor planejada e está bem mais lúcida que nos outros anos, pelo menos desde que eu cheguei aí. E agradecer então por essa paciência da gente estar entregando agora no dia 19 de novembro, tá, essa colaboração aí. A gente sabe que isso não vai atrasar as nossas licitações, a gente já vai poder usar as dotações agora, mesmo do projeto, para licitar. Então, agora eles têm os 45 dias aí para emendar, para fazer as alterações. A gente agradece mais uma vez aí em nome da Secretaria da Fazenda e do Poder Executivo, porque além de todo esse trabalho do PPA, ou seja, das limitações operacionais, né, para entregar dentro do prazo, a gente também teve a situação do prefeito aí, né, um acidente, graças a Deus ele está bem, mas ele é um cara que gosta de participar, de olhar o orçamento linha a linha. Então a gente deu essa segurada no prazo para ele
poder fazer isso, né, participar da elaboração do orçamento, junto com todos os secretários que também participaram. E aí a gente está entregando com uns diazinhos a mais aí, mas é com capricho, com responsabilidade, né, e com o intuito de entregar um bom orçamento para poder realizar, para ter responsabilidade fiscal e uma boa execução orçamentária no exercício de 2022. Então é isso, né? Declaro encerrada a audiência pública e está aí na tela o site e o e-mail que vocês podem mandar aí suas dúvidas, bem como os comentários aí no Facebook e no YouTube que a gente responde. Obrigado mais uma vez e até a próxima.